Boa noite a todos que nos acompanham neste canal. Inicia-se neste momento o culto de louvor e adoração ao Deus Triuno, realizado todos os domingos pela Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Desde já agradecemos a sua participação neste culto, que será muito abençoado. Procuremos participar do início ao fim. Vamos neste instante elevar a Deus uma oração. Soberano e glorioso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela semana finda e agora, iniciando mais uma semana, nós queremos te louvar, te bendizer e pedir que abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, as famílias e que, ó Pai, tenhamos sempre a Tua companhia conosco. No desenvolver deste culto, que o Teu Santo Espírito possa atuar de forma que nós possamos aprender mais a respeito da Tua Palavra. Ó Deus, nós confiamos que a Tua Palavra é a verdade. Queremos Te pedir, portanto, uma bênção para todas as partes deste culto. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Façamos agora uma leitura bíblica, conforme se encontra no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Fica bem no meio, da Bíblia, e então convido para abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 115. Quem estiver com sua Bíblia, com seu aplicativo, poderá abrir, portanto, no Salmo de número 115, que farei a leitura nesse instante. Pedimos que os irmãos acompanhem este texto da palavra de Deus. Assim está escrito: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória,
palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 9, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nesse momento, diante do que a palavra de Deus nos diz, eu convido a amada igreja a curvarmos as nossas cabeças, fazermos uma autorreflexão de como foi a nossa semana, pedimos perdão a Deus por tudo que fizemos que não foi agradável a Ele e também liberarmos perdão para os irmãos, para as pessoas que conviveram conosco e que também nos magoaram, pecaram contra nós. E logo após, eu vou fazer uma oração. Grande Deus, estamos diante do Senhor, do jeito que estamos, Senhor Deus. O Senhor nos conhece, sabe que somos pessoas imperfeitas, que só estamos de pé, estamos no caminho, só temos fé, só cremos no Senhor pela sua maravilhosa graça para conosco e a sua grande misericórdia também para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Queremos nesse momento confessar diante do Senhor tudo que fizemos que não foi agradável ao Senhor. Se pecamos, Senhor Deus, se magoamos nossos irmãos, se entristecemos o Espírito Santo, se desagradamos ao Senhor, que o Senhor nos perdoe. Consciente ou inconscientemente, sabemos que somos falhos, somos pecadores e sabemos que o Senhor nos perdoa, Pai. Portanto, Senhor, prometemos, Senhor Deus, sob orientação do Espírito Santo, sermos pessoas melhores durante essa semana que se inicia. Que nós possamos, Senhor Deus, ser melhores, sermos mais santos, mais santificados pelo Espírito Santo, Senhor, e pecarmos menos durante essa semana, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos nesse instante continuar louvando ao nosso Deus. Serão cânticos muito inspirados para o nosso deleite espiritual
e para que nós possamos engrandecer o nosso Deus. Nós estamos à distância, mas o nosso irmão pode, a nossa irmã, cantar conosco, sim. Mesmo com a distância, você pode cantar na sua residência, com seus parentes, acompanhando assim esses louvores maravilhosos. Que Deus seja louvado e glorificado. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Me sinto tão completo, como os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor
Tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Você não está sozinho. Tudo mudou. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que Cadê os sinto. filhos do Abba? Mesmo sem eu merecer. Diga, Sou você é filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Sem eu merecer. Sou filho. Fui comprado.
Nesse momento, nós vamos para a parte mais importante do culto reformado, que é a proclamação da palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio de termos o nosso irmão Mário Amaral Neto. Ele é presbítero no Ministério Nova Unção, que fica em Águas Claras. É um servo de Deus, um rapaz que nasceu e cresceu no mundo cristão. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração de iluminação pela mensagem que Deus colocou no coração dele para nós hoje. Vamos orar pelo nosso irmão Mário Amaral. Grande Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Mário, que se propôs, Senhor Deus, a trazer a palavra do Senhor para nós hoje, orientado pelo Espírito Santo do Senhor, que colocou no coração dele essa mensagem, que ela seja, Senhor Deus, vai dar uma mensagem edificante, que ela venha como bálsamo para a nossa alma, como alimento para a nossa alma, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, cheios de vontade de louvarmos e glorificarmos ao Senhor, depois de ouvirmos a sua santa palavra, Senhor Deus. Abençoe o Mário, que o Espírito Santo do Senhor seja com ele. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, meus amados irmãos. Gostaria de agradecer imensamente ao convite do Conselho da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, na pessoa da presbítera Márcia Eleni. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar hoje aqui com os irmãos trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei e matai novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus amados irmãos, essa passagem é uma passagem belíssima. É a passagem muito conhecida, denominada por muitos como filho pródigo. Nós temos aqui a palavra de Deus nos colocando uma situação que é extremamente aplicável aos dias de hoje. Nós temos aqui um filho que faz parte de uma família, tem um irmão, tem um pai, esse pai amoroso,
esse pai que buscou certamente dar amor, dar carinho aos seus filhos. E aquele filho vivendo ali na casa do pai, o filho mais moço, o filho mais jovem, o filho ali que provou de todo o amor, de todo o carinho de um lar. Aquele filho, ele era feliz e não sabia. Ele estava ali nos braços do pai, ele estava ali naquela jornada dentro de uma família com amor, com apoio e com carinho. Só que simplesmente chega-se um dia que aquele filho olha e diz, simplesmente decide que não quer mais viver aquela vida. Ele não quer estar mais ali na casa do pai. Aquele filho chega sem nenhum pudor, sem nenhum carinho, sem nenhum amor, sem nenhuma consideração com que aquele pai criou, amou, despendeu recurso para muito provavelmente o educar, cuidar, despendeu tempo para acompanhá-lo. Ele chega para o seu pai e simplesmente diz: pai, eu quero que o senhor me adiante a minha herança. Dá aquilo que é meu, aquilo que é de direito. Eu já cansei de viver aqui dentro. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas experiências, eu quero sair dos braços do pai. Aquele filho, ele decide simplesmente virar as costas para tudo aquilo que tinha naquele momento com a sua família, com o seu pai. E ele, sem nenhuma demagogia, sem nenhum pudor, pede tudo o que era seu. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que não existe herança de pessoa viva. Aquela atitude daquele filho mais moço é uma atitude que ofendeu demasiadamente o seu pai. E nessas situações, nós, muitas das vezes, somos ingratos com Deus. Quantas vezes nós queremos deixar a casa do pai, sair, viver experiências que não são da vontade de Deus para nossas vidas. E aquele moço, a palavra de Deus fala que ele simplesmente recolhe tudo que o pai entrega nas suas mãos, tudo que o pai trabalhou, juntou durante a vida, ele entrega parte daquele filho mais moço. E aquele filho, muito provavelmente, deixou a casa do pai, como nós, infelizmente, viramos as costas para Deus em determinados momentos das nossas vidas. Ele sai e ele tem uma sensação falsa de liberdade. Uma sensação falsa de que agora tudo estava resolvido. Que ele iria viver a sua vida da maneira que ele bem entendesse. Que ele iria ter novas experiências, que ele ia para uma terra distante. E eu imagino ele naquela jornada, ali pensando que estava tudo bem, pensando que tudo estava sob o controle dele. Mas nós bem sabemos que Cristo, ele vela e olha por nós. Mesmo aquele filho num caminho errado, num caminho tortuoso, Cristo estava aguardando ele de volta. Aquele pai certamente esperava aquele filho de volta. Mas o filho vai, a palavra de Deus fala que ele vai para uma terra distante, longe da sua parentela, longe dos seus amigos, longe de seus familiares, longe de todos que o conhecem. E dessa forma, aquele jovem moço, ele se vê numa situação cheio de amigos, falsos amigos, cheio de pessoas ali ao seu redor. Ele pensa ali que está tudo bem, mas na realidade ele era infeliz e não sabia. Ele começa a gastar todo o dinheiro que foi entregue na mão dele. A palavra de Deus diz que ele gastava dissolutamente, gastava de uma forma sem pensar no amanhã, e longe de tudo, longe ali da sua família, longe daqueles que o conheciam, começa a viver uma vida totalmente fora dos preceitos de Cristo. Aquele jovem experimentou ali tudo que não deveria experimentar. Muito provavelmente havia muita gente ali ao redor dele. E ele achando que era feliz, mas na realidade
ele era infeliz e não sabia. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, diz que aquele jovem chega num determinado momento que todos os seus recursos se acabam. Fico imaginando aquele jovem procurando dentro da sua bolsa, dentro de armários, dentro de cômodos onde ele estava. Deus, o que aconteceu com todo aquele dinheiro, todo aquele recurso que foi entregue? E aquele jovem, ele passa de uma situação, de uma liberdade falsa, de uma liberdade que não é a liberdade real. E ele passa a ter uma vida totalmente miserável. Quantas vezes você se afasta de Deus? Quantas vezes você renega aquilo que Jesus tem para a sua vida? Você foi chamado, Cristo lhe chamou. Você não deve virar as costas para Cristo. E aquele jovem naquela situação, antigamente tendo muitas pessoas ao seu redor, se vê sem ninguém. Fico pensando, aquele jovem na esperança, nossa, quantas pessoas eu acompanhei, quantas pessoas estavam comigo, quantas festas eu patrocinei, quantas pessoas eu convidei, eu paguei, eu alimentei, e agora eu estou sem nada. Será que vão me chamar para um banquete nas suas casas? Será que vão me dar um pouco de comida? E uma grande crise, como a palavra de Deus fala, assolou aquele lugar. E todos que estavam à volta daquele jovem moço viram as costas para ele. Aquele jovem moço, ele acaba sem ter o que fazer. Ele começa a passar fome. Ele falou, estou faminto. Como agora eu devo proceder? O que eu devo fazer? E acaba encontrando uma pessoa naquela região que fala, olha, não tenho nada para te oferecer, mas se você quiser, você pode ir cuidar dos porcos que eu tenho. Imagine a situação daquele rapaz, daquele jovem. Tinha tudo na casa do pai e passou a ter nada. Quantas vezes nós nos levamos, infelizmente, a caminhos tortuosos, a caminhos que Cristo não ali tem para nós, e chegamos ao fundo do poço como esse jovem. Esse jovem acaba indo cuidar desses porcos, sem dinheiro, sem alimento, sem dignidade, totalmente ali à mercê daquela situação. A situação é tão crítica daquele jovem que ele fala, eu vou aqui me alimentar da mesma comida que esses porcos, eles se alimentam. A fome era tão grande que o desejo dele de saciar aquela fome foi justamente se alimentar ali daquela forma. E aí ele acaba caindo em si. Há momentos na nossa vida que nós temos que realmente parar, refletir e ver aonde nós estamos indo. Quais são as atitudes e quais são os caminhos que nós tomamos fora da vontade de Deus? Aquele jovem toma um caminho totalmente diferente do que Deus tinha para ele. E ele chega à conclusão, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imundo, eu estou com fome, eu não tenho dignidade alguma. E ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que ele tem um pai. Fala, os trabalhadores, os servos do meu pai, eles não passam por situação como essa. E eu aqui, numa terra longínqua, numa terra distante, passando por uma situação como essa. Eu cheguei à conclusão que eu preciso voltar. Mas como é que eu vou voltar? Com que realidade eu vou voltar? Ele pensa com qual desculpa, com qual argumento eu vou me achegar até o Pai. Como é que eu vou fazer para desfazer tudo de errado que eu fiz? E aquele jovem, ele decide voltar. É fácil voltar? Não. Não é fácil. Quando nós nos afastamos de Cristo, não é fácil nós termos humildade. Nós, literalmente,
olhar e falar: nós precisamos retornar à casa do Pai. Meus amados irmãos, quem é filho nunca deixa de ser filho. Cristo, ele lhe chama hoje. Cristo, ele anseia pela sua presença. Aquele jovem naquela situação, ele fala: eu vou chegar até meu pai. Ele começa a pensar em quais argumentos ele vai usar, o que ele vai fazer ali naquela situação. Fala: olha, eu vou pedir para o meu pai, eu vou reconhecer o meu erro. Eu vou falar com o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho, me aceita pelo menos como servo. Me aceita de novo na tua casa. E eu imagino que aquele jovem ficou ali conjecturando, pensando como ia fazer para mudar aquela situação, mas ele tem humildade. Ele acaba caindo em si e ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou fazer o que for preciso para que eu seja recebido novamente. Eu imagino que aquele caminho que aquele jovem fez foi um caminho longo. Um caminho que ele refletiu tudo de errado que ele fez. Ele refletiu toda a criação que ele teve. Ele refletiu o dia que ele chegou sem nenhum respeito para com seu pai e pediu para ser adiantada a sua herança. Eu tenho certeza que ele pensou em muitos aspectos, em muitas noites, que ele teve experiências totalmente desassociadas da palavra de Deus. Mas ele acaba vendo o que Deus tinha para ele. Ele, naquele momento que ele decide voltar, ele era infeliz e sabia de fato que ele era infeliz. E justamente isso ele percorre um caminho de volta para casa. Ele percorre um caminho ali até se achegar ali perto da sua casa. E ele vem andando todo sujo, imundo, irreconhecível a maioria que o conhecia de outra forma. Eu penso que ele vem andando ali naquele caminho ansioso para chegar, para ver o que vai acontecer. E a palavra de Deus fala que o pai o avista de longe, ele mesmo naquela situação, com aquelas vestes imundas, irreconhecível, maltratado ali pela situação, pelo tempo, por tudo que aconteceu com ele, porque ele não tinha mais recurso, sequer para comer, e o pai o avista de longe. Aquele filho, ele imaginaria qualquer coisa, menos uma recepção como essa. Aquele filho estava pensando no que ele iria ouvir, no que ele teria que fazer, o discurso que ele ensaiou o caminho inteiro para chegar ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você decide voltar para a casa do Pai, Cristo está te esperando de braços abertos. Você é escolhido, meu amado irmão, minha amada irmã. Cristo tem plano na sua vida. Cristo tem algo maravilhoso para você. Ele quer você ali, na casa do Pai. E a palavra de Deus fala que aquele pai avista aquele filho daquela forma e sai correndo ao encontro daquele filho. Aquele pai, muito provavelmente com a idade já avançada, ultrapassa inclusive as barreiras físicas e sai correndo para abraçar o filho. Tem uma compaixão, um amor tão grande, e o filho certamente fica constrangido. O pai o recebe de braços abertos, chama os servos, fala: trazer um anel para colocar no seu dedo, vestes novas para colocar nele, sandália para os seus pés. Porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. E nós devemos nos regozijar. Eu imagino, meus amados irmãos, aquele moço totalmente constrangido com aquele amor daquele pai. Aquele moço que não sabia nem como ia se achegar ao pai, porque ele realmente pecou, ele realmente se distanciou, ele realmente não respeitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas Jesus, ele é amoroso. Cristo, ele te aceita
do jeito que você é. Ele só se recusa a lhe deixar da mesma forma. Cristo, ele quer ali lhe moldar, ele quer transformar a sua vida. E aquele jovem, naquela perspectiva, constrangido por aquele amor, é recebido de braços abertos. Ele é recebido ali com uma alegria, um regozijo muito grande. O pai manda ali trazer um novilho cevado para que haja festa, para que haja comemoração, porque Cristo, ele lhe chama e não quer, em hipótese alguma, lhe ver longe. Eu fico imaginando o amor que aquele jovem sentiu quando ele retornou, porque ele sabia que ele jamais seria merecedor daquele amor. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Cristo, ele nos ama não porque nós mereçamos. Ele morreu por mim e por você. Cristo, ele tem um plano imenso na sua vida. Ele escolheu. Ele tem um propósito para você. Nós não merecemos o amor de Cristo. É pela graça de Cristo nas nossas vidas. Nós não somos merecedores como aquele filho mais moço, aquele filho que dissolveu todo o patrimônio que o pai entregou nas suas mãos. Mas Cristo, pela sua graça, misericórdia, pelo seu infinito amor, ele chama você de volta. Sinta esse amor que Cristo, ele tem aqui disponibilizado para a sua vida. Sinta o amor de Deus para com você. Cristo é um Pai maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E mesmo que você, eventualmente um dia, esteja longe ou está acompanhando esse culto hoje, Cristo, ele chama você de volta. Cristo, ele vai lhe receber de braços abertos, com amor, assim como aquele filho mais moço, aquele filho pródigo, ele foi recebido com carinho, com amor. Ele tem grandes planos, grandes projetos na sua vida. Não se deixe enganar, o seu lugar é na casa do Pai. Filho jamais deixe de ser filho. E Cristo quer que hoje você sinta um amor imenso, um amor imensurável, um amor que não pode se explicar. Deus, ele entrega o seu único filho para morrer por nós, pecadores que não merecemos. Mas pela graça de Deus, pelo plano de Deus, nós somos escolhidos. E Cristo chama você hoje de volta para a casa do Pai. Meus amados irmãos, essa era a palavra que eu tinha para trazer para essa amada igreja hoje. Não esqueça que Cristo, ele está no controle de todas as coisas. Ele te ama e ele chama você hoje de volta. Que Jesus possa abençoar imensamente a vida de cada irmão e de cada irmã que ouviu essa palavra hoje. E que Jesus possa entrar na sua vida e que você possa sentir imensamente o amor de Cristo. Amém? Que mensagem maravilhosa! Agradecemos o pregador desta noite que gentilmente aceitou o convite. Vamos passar agora ao ofertório. Trata-se de um momento muito especial no culto reformado. Nós devemos apresentar a nossa vida a Deus. A primeira oferta é a nossa vida, mas também Ele nos concedeu muitas bênçãos, dentre as quais aquelas de cunho financeiro, e pede que devolvamos para o sustento da sua obra apenas 10%. O dízimo é uma ordenança bíblica e continua prevalecendo até os dias atuais. Mas não é somente com o dízimo que nós contribuímos para as obras da igreja. Há despesas mensais e também investimentos em missões, em área social. Portanto, contamos com a boa vontade dos irmãos na entrega dos dízimos e das ofertas. Agradecemos quem já vem sendo fiel, mas todos terão
esta oportunidade. É uma bênção, meus irmãos, contribuir para a obra de Deus. E o dízimo, tem gente que pensa que eu ganho pouco, o meu dízimo é muito pequeno. Não tem nada correto nesta afirmação, porque tudo é um percentual. E aliás, Jesus disse que a oferta da viúva pobre foi maior, sobressaiu do que daqueles outros que eram abastados, porque ela esforçou, tirando do pouco que possuía para trazer ao altar de Deus. Não deixe, portanto, de participar e ser ricamente abençoado. Então, é o que nós, em nome da igreja, pedimos e desde já agradecemos. E temos notícias de que já estamos procurando uma sede para a realização das atividades presenciais. Vamos precisar de recursos e contamos com a generosidade dos irmãos nos dízimos e nas ofertas. Os dados bancários estão sendo exibidos, o Pix é o CNPJ da igreja, de modo que podemos ter a certeza que Deus se alegrará muito com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que Deus recompense a cada um. Amados irmãos, vamos agora aos nossos avisos. O Presbitério Distrito Federal esteve reunido no sábado passado. Várias decisões foram tomadas, pedimos orações e temos a certeza que Deus abençoou a reunião que aconteceu para tomar decisões referentes a este campo vasto que começa no Distrito Federal e vai até o Tocantins, para que a palavra de Deus seja disseminada. Continue orando pelo nosso presbitério. A igreja continua em marcha nas suas atividades normais. Domingo, às 10h15 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, oportunidade singular para aprender da palavra de Deus. São lições preparadas com esmero, com fundamentação, para instruir a igreja, não somente os adultos, mas também as crianças. A escola é para todos. Não deixem de participar e passar o link para que outras famílias sejam ricamente abençoadas. À noite, às 19h15, ocorre o culto de louvor e adoração a Deus. Não deixem também de participar do início ao fim e repassar o link para que assim muitas pessoas possam ouvir a respeito da palavra de Deus. Nós contamos, portanto, com a colaboração dos irmãos em transmitir o link. E desde já agradecemos pessoas que estão nos acompanhando, não somente do Distrito Federal, mas de outras unidades da Federação, tais como Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e outros locais onde o link tem chegado. Que Deus possa abençoar todos que procuram participar das atividades do Senhor Jesus. Neste instante, quero apresentar o meu abraço e desejar a todos um ótimo final de semana, para que Deus possa abençoar. Terça-feira também temos o culto, se você tiver condições de participar. Terça-feira, às 20 horas, por meio da plataforma Zoom, culto de estudo bíblico. Boa semana! Chegando, irmãos, agora no final do nosso culto de adoração ao nosso Deus, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque nós tivemos momentos maravilhosos na presença do Senhor. Que o nosso culto tenha sido agradável ao Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor conhece nossos corações. O Senhor sabe que o nosso maior desejo é sermos agradáveis ao Senhor, é prestarmos cultos verdadeiros, espirituais ao Senhor, Pai. Portanto, Senhor Deus, nossa alma muito se alegra, saímos da presença dos irmãos nesse momento, mas com o coração feliz, engrandecido pelo Espírito Santo do Senhor, fortalecido pela maravilhosa palavra do Senhor, e principalmente, Senhor Deus, felizes porque nós tivemos o privilégio de adorarmos e bendizermos ao grande Deus que o Senhor é, Pai. Obrigado, seja conosco durante a semana e que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós, nos orientando, nos mostrando o caminho correto, as coisas certas do jeito que elas deverão ser feitas por nós, Senhor Deus. Queremos ser, Senhor Deus, vasos úteis nas mãos do Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos à bênção sacerdotal. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que a face do Senhor brilhe por vossa causa. Que Ele tenha misericórdia de vocês, que vos revele toda a sua bondade e que o Espírito Santo do Senhor vos dê a paz. Amém.